Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Motivangelho, ou seja, a união de duas palavras, motivação e evangelho. Motivação para termos ânimo de vida, alegria, garra, para nós vivermos e enfrentarmos as dificuldades a partir do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o vídeo que nós compartilharemos hoje está na palavra de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Que diz assim: o tesouro, a pérola, a rede. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o esconde de novo, e cheio de alegria, vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Você pode depois meditar, refletir sobre essa palavra, e nós vamos ver que ela, como eu sempre digo aqui, é uma palavra viva. À medida que você medita, à medida que você se debruça sobre a palavra do Senhor, medita, reflete, ela se torna viva. Ela em cima de uma estante ou aberta em algum outro móvel da casa é apenas um livro qualquer. Mas quando você a coloca em prática, medita, reflete, a põe em prática, ela se torna viva. E eu já falei em alguns locais, algumas pregações, alguns encontros que participei, e faço a seguinte pergunta: o que mais te chama a atenção nessa palavra? Em que o tesouro, ou seja, esse tesouro é encontrado em um campo por um homem. Ele esconde o tesouro, volta, vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. E aí eu faço a pergunta, aqueles que estão ali me ouvindo naquele encontro, diga para você, o que essa palavra te chama mais atenção? O que ficou mais forte, que chama a sua atenção nessa palavra a respeito desse homem? Qual a sua visão, o seu entendimento? Alguns dizem, olha, ele foi olho grande, ele foi invejoso, ele foi avarento, porque ele encontrou um tesouro que não era dele, escondeu, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Outros dizem, de uma maneira teológica, catequética, que aquele homem encontrou o verdadeiro tesouro, que é o próprio Cristo. A joia preciosa, por excelência, é o próprio Cristo. Que aquele homem deixa tudo, vende tudo que tem, ou seja, abre mão de tudo para possuir aquela joia preciosa. E digo a você que todas as respostas, de certa forma, estão certas, mas o bom da palavra de Deus é que, quando você medita um pouco mais, você reflete, você estuda um pouco mais, você vai vendo que nas entrelinhas sempre tem uma mensagem a mais. Por isso que eu digo que o Evangelho e de fato uma palavra viva, porque é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o próprio Cristo encarnado na palavra. Então vamos ver que, além dessas respostas estarem corretas, tem algo mais nesse ponto aí. Você pode observar que aquele campo provavelmente não tinha cerca. Aquele campo provavelmente estava abandonado. O homem estava caminhando por aquele campo e encontrou um tesouro escondido naquele local, uma pedra preciosa. Então, se ele entrou ali, ele não teve nenhuma proibição. E se ele não teve nenhuma proibição, tinha dono, porém o dono não estava cuidando daquele terreno. Então, o que mais chama atenção, como algumas pessoas dizem, o que mais chama atenção é aquele que comprou o campo. Mas eu digo a você, olha o detalhe da palavra. O que mais chama atenção, que nos leva a refletir, não é aquele homem que compra aquele campo, porque o campo não estava à venda, não tinha placa de venda, ninguém ofereceu em nenhum jornal, nenhum site, aquele campo para estar à venda. Mas, no entanto, aquele homem, andando ali naquele campo, encontra aquela pedra preciosa, vende tudo. Olha que interessante, ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. Porque ele tinha consciência do valor daquele tesouro. Mas o triste dessa palavra é que aquele que tinha o poder sobre aquele campo, sobre aquela pérola, sobre aquele bem precioso, não valorizava. E nesses encontros eu digo muito, quando é para casais, ou quando é para jovens, ou em outros ambientes que eu vou pregar, ministrar alguma palestra, em alguns encontros, eu digo o seguinte: o que chama a atenção é que muitas das vezes nós temos essa mesma atitude desse homem, que tinha um tesouro em mãos, mas que não valorizava. O pai que não valoriza o filho, filho que não valoriza o pai, o esposo que não valoriza a esposa, e assim por diante. Nós precisamos estar atentos porque o mundo faz com que a gente se torne cegos àquilo que nós temos, um bem tão precioso, a família, e as pessoas não valorizam, muitos não valorizam.
O inimigo se utiliza da nossa distração para nos deixar cegos, inconscientes daquilo que nós temos em posse, em mãos. Porque o Senhor nos confiou pessoas, o Senhor nos confiou joias preciosas, que são os nossos filhos, que é a nossa família, que é a esposa, que é o esposo, aquela pessoa que Deus nos confiou, que te confiou. E que muitas vezes, pelas seduções do mundo, nós não observamos e não estamos atentos à maravilha que é aquela pessoa. Mas isso eu digo no contexto externo, mas também nós podemos ter uma ótica interna. E quantos dons Deus também te deu? A joia preciosa que você tem dentro de si, que é a sabedoria, a inteligência, a capacidade de lutar, de vencer, de buscar lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, alcançar o alvo que você quer atingir. Ou seja, o inimigo ele é astucioso, o mundo, as seduções do mundo fazem com que a pessoa fique cega e às vezes até paralisada. Quando muitas vezes você ouve uma palavra, olha, você não é capaz, você não consegue, vem os xingamentos, você pensa em um concurso, em um trabalho, em um órgão público, mas vem aquelas pessoas ou situações que colocam você em estado de frieza, de gelo mesmo, de estar travado de uma determinada situação. Porque você acaba realmente pegando aquilo para si e dizendo, olha, realmente eu não sou capaz. E deixa de descobrir e colocar para fora realmente a riqueza que tem dentro de você. Então esteja atento. Esse tesouro também está dentro de você, que é a tua sabedoria, a sua garra, a sua perspicácia, a gana de realmente alcançar aquilo que Deus sonhou para você. Não deixe que os seus sonhos sejam ofuscados. Não deixe que os seus sonhos sejam abafados pelas coisas do mundo, palavras, situações, pessoas e ocasiões. Vá ao encontro dos seus sonhos. Faça tornar-se real. Aquilo que hoje é sonho, faça se tornar real em Cristo Jesus. Um grande abraço, até a próxima.